amigos, é com muita alegria que estamos aqui nesse momento. Eu sou Cleonice, participante do NEP Eurípides Barçanufo, da cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. Estamos aqui para dar sequência nas lições do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. E para a gente ficou a lição número 21, cujo título é Pacificação. É uma linda lição e tenho certeza que nós vamos conseguir, com o auxílio de Emmanuel e dos textos que aqui são indicados, para que a gente possa realmente aprender o quanto é importante para nós o sentido, de pacificarmos e sermos pacificadores no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E a lição começa assim: pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso quem disse foi Jesus e está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mas que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros. Capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora Emmanuel vai começar a dizer: escutastes interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Anotastes a falta do companheiro. Esqueceste toda preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Assinalastes o erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispões-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos no caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e, respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus distratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsediados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara à luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhe agravas o desequilíbrio através do sarcasmo e oras por eles, amparando-lhes o reajuste,
pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classifica-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Bom, amigos, essa lição ela é mais atual do que nunca, pois esse lembrete, que é trazido tanto do Evangelho de Mateus como do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito oportuno para todos nós, pois eles nos convidam à pacificação. O quanto os atos de brandura, de generosidade, podem modificar os quadros de luta a qual temos no nosso dia a dia, nos alimentando mesmo dessa esperança de possibilidades novas, de novos pensamentos. Pois quando Mateus fala dos bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é quando nós conseguimos entender essa mensagem e caminhamos junto com o Pai, em conexão, utilizando todos os recursos que Ele nos oferece para que possamos deixar aqueles atos de violência, aqueles atos ainda de irritabilidade, de cólera, de ansiedade que muitas vezes dominam as nossas ações, para que busquemos no Pai os recursos para lidar com todas as situações do cotidiano que nos pedem essa nova postura, que nos pedem para que possamos ter reflexão e bom senso perante todas as adversidades da vida, e que, quando ligados e conectados ao Pai, conseguimos buscar na fonte verdadeira e viva do Evangelho esses recursos que nos auxiliarão a ter essas atitudes pacificadoras. E o Evangelho vai completar isso, nos auxiliando a entender que isso se torna mais possível, mais fácil, quando nós priorizamos as coisas espirituais do céu, como ele diz, e não as da terra, a da matéria. Quando nós não nos distraímos com as coisas materiais e esquecemos das construções espirituais, porque são elas que vão nos auxiliar a construir as virtudes necessárias para que tenhamos essas atitudes pacificadoras, para que consigamos ter essa conexão com o Pai e entender que a partir dessas novas construções nós também conseguiremos ser esses agentes que levaremos a pacificação aonde nós estivermos. E Emmanuel, ele vai começar a destrinchar as ações do cotidiano onde nós podemos sim, com as atitudes renovadas, dentro desse princípio do Evangelho, nessa conexão com o Pai, conseguirmos ser pacificadores, mudando esse cenário e esse quadro a qual vivemos de tanto tormento, de tantas violências, e que muitas vezes nos deixa desesperançosos, acreditando que isso não é possível, que a pacificação é feita para poucos e que só os eleitos de Deus, aqueles missionários, é que conseguirão perceber, sentir e agir dentro dessa proposta renovadora. E Emmanuel vai nos ajudar a entender que nós também podemos, a partir do momento que usarmos de reflexão,
de bom senso, de entendimento e reconhecermos que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos aqui em aprendizagem, que possamos aprender uns com os outros e movimentar esse novo pensamento para que a gente esteja mais próximo desse amor e consigamos sim realizar essa proposta de pacificação. E ele começa a dando algumas dicas para que a gente entenda isso e para que isso fique mais próximo de cada um de nós. E ele fala para a gente não entrar num pensamento condenatório com relação àquilo ou às pessoas que a gente não concorda e que a gente começa a criar conflitos. Então, não nos percamos nisso, não entremos nesse pensamento de condenar, de interrogar, de querer realmente apontar o dedo para a falha do outro. Que a gente consiga sim ter descrição, ser bondoso, ter um olhar mais amoroso e brando e ir modificando esse pensamento, trazendo à tona aquilo que o outro tem de bom, né? Para que a gente realmente modifique esses quadros e a gente possa trazer harmonia para a situação que for, para o evento que for, para que a gente consiga sim ir mudando os nossos pensamentos que são tão ligados às nossas imperfeições, para que a gente consiga, em sintonia e em vibração com essa proposta, levar um pouco mais de harmonia. E ele continua dizendo que outra coisa que a gente precisa ficar atento é com o impulso que a gente tem de reprimir sempre o outro, de reprimir sempre os atos das outras pessoas e que a gente possa saber que todos nós somos compatíveis ao erro, nós também erramos, porque nós estamos aqui aprendendo e é importante a gente lembrar disso nessas ocasiões, para que a gente não seja aquele mesmo que vai desferir palavras ofensivas, que vai realmente colocar o outro num processo de angústia pela falta cometida, que a gente consiga trazer esse novo pensamento, esse pensamento renovador de que todos nós estamos aqui para aprender e a oportunidade é dada para todos nós. Então não vamos realmente reprimir, vamos aprender a observar que todos nós temos a oportunidade de aprender sempre. E ele continua dizendo que é para a gente auxiliar, que é para a gente estender a mão, porque quem de nós não é suscetível a errar? Quem de nós não passa por situações desafiadoras que convidam a cada um de nós a repensar às vezes algo que a gente fez equivocadamente? Então ele pede para que a gente tenha essa atitude de auxílio, de dar a mão, de estender a mão e colaborar para que o nosso irmão também possa fazer as reflexões que vão ajudá-lo, nesse momento de dificuldade. E ele vai pontuando no texto algumas vivências nossas, algumas situações que são muito desafiadoras e que muitas vezes nós caímos por causa das nossas imperfeições, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E ele dá o contraponto a cada uma delas para que a gente ligue com o Pai, para que a gente tenha essa conexão com a lei de Deus e para que a gente consiga reverter cada uma dessas experiências em experiências de aprendizado. E aí ele começa dizendo: se recebes alguma queixa amarga que te fere injustamente, ouve com paciência, E não seja aquele que contribua para que esse processo vire um processo
de sombra, dor e sofrimento. A gente sabe o quanto isso é difícil ainda para nós, mas não é impossível. Temos aprendido com esses irmãos o valor da paciência e do tempo. O quanto o tempo nos auxilia, né, a sanar muitos problemas que às vezes a gente achava que não tinha solução. E essa das queixas, né, das injustiças, ela nos ferem muito a alma. Então, aquele que não quer aumentar o sofrimento, aquele que deseja trazer um pouco mais de paz, que ele tenha essa atitude de recolhimento, para que ele consiga com paciência ir resolvendo sem calúnia, sem revide, resolver todas essas situações. E aí depois ele diz também que aqueles que nos caluniam é preciso que a gente tolere serenamente, sem feri-lo com o contragolpe, né? Então, que é preciso a gente ter realmente essa postura, essa atitude de pacificação perante tudo isso, porque a calúnia passa e o que fica é o que a gente realmente conseguiu fazer de tudo isso. E quando a gente dá um direcionamento diferente, a gente resolve esses conflitos. Por quê? Porque a gente tolerou, porque a gente teve a paciência de esperar. E essa é uma dica que ele dá para que a gente não se envolva em mais situações difíceis e para que a gente depois não deixe que tudo isso vire um tormento e depois será pedido para nós ações reparadoras. E ele fala, né, que muitas vezes nós vamos encontrar essas situações difíceis pela vida afora. Nós vamos ser realmente experimentados em todas as situações e é preciso que a gente haja como o Cristo agiria, vibrando na sua sintonia, para que a gente consiga entender realmente o valor do equilíbrio, da doçura, da mansuetude, que modifica os quadros de sofrimento, que atenua todos os processos de dores. E nós sabemos muito bem disso, porque o contrário a gente vive. Quantas vezes a gente se perde pela irritabilidade, né, pelo nervosismo, pela cólera, e nós já sabemos o quanto isso é dolorido aos nossos corações. Hoje nós estamos sendo convidados a sentir a importância dessas outras virtudes, que com certeza trarão, né, novas aprendizagens e a gente vai conseguir transformar, né, todo esse comportamento nosso, muitas vezes impulsivo, em algo mais próximo do que o Cristo nos ensina. E ele fala que todas as vezes que a gente conseguir proceder assim, com essa prudência, com essa reflexão e esse bom senso, nós vamos ser pacificadores. Nós vamos ser os agentes que o Pai utilizará para poder disseminar a sua mensagem de amor, que nós vamos ser reconhecidos aonde estivermos, no local que estivermos, nas relações que estabelecermos, como aqueles, né, que vão colocar, né, um outro ambiente mais favorável, disseminando mais a alegria, a esperança, que nós vamos sim, né, poder aos poucos trabalhar essas questões e conseguir sentir a importância de cada uma delas na nossa vida. E ele termina o texto dizendo que esse trabalho ele é feito dentro de nós, né? Que cada um de nós podemos trazer essa paz à medida que exercitarmos ela na nossa vida e no nosso cotidiano.
É só sondarmos, né, a nossa intimidade que a gente vai perceber a importância disso, dessa evangelização, dessa proposta nova que vai nos trazer elementos novos para que a gente eduque o nosso pensamento e consiga alimentar os nossos sentimentos dessa alegria que o Evangelho proporciona. Que todos nós possamos nos sentir em condição de exercitar em cada momento da nossa vida essa possibilidade de sermos utilizados pelo nosso Pai para que levemos essa mensagem de amor, de alegria, de paz, pacificando a nós mesmos e pacificando a todos aqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos.